Seja bem-vindo a mais um áudio do canal Direito na Cabeça. Neste áudio abordaremos os princípios que fazem parte do direito penal. Escute mais de uma vez. Acostume-se a escutar em velocidades mais rápidas. Não se preocupe, seu cérebro é capaz de guardar tudo e muito mais. Por favor, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Vamos começar! Princípio da intervenção mínima. O princípio da intervenção mínima, fundamental no direito penal, defende que o uso do direito penal deve ser a última opção, reservado somente para situações mais graves que não podem ser gerenciadas por outros meios. Conhecido também como ultima ratio, este princípio sustenta que as sanções penais devem ser aplicadas com cautela e apenas em casos de condutas seriamente danosas à sociedade. A ideia central é que o direito penal não deve ser o instrumento principal para solucionar conflitos sociais, evitando assim a supercriminalização e a utilização excessiva de penas. Este princípio serve como um freio ao poder punitivo do Estado, enfatizando que as leis penais devem ser usadas de maneira restrita. A intervenção do direito penal é considerada adequada apenas em circunstâncias que realmente exigem uma resposta penal, como em crimes graves que afetam significativamente a ordem social e a segurança pública. Isso protege as liberdades individuais, impedindo a expansão desnecessária e prejudicial da legislação penal sobre aspectos menores da vida social. Ao mesmo tempo, o princípio da intervenção mínima promove a eficiência e a justiça no sistema penal. Ao limitar o alcance do direito penal, o sistema pode focar seus recursos e esforços nos casos mais sérios e danosos, evitando a sobrecarga dos tribunais e do sistema prisional. Isso não só ajuda a manter a eficácia e a rapidez do sistema jurídico, mas também garante que as penas sejam aplicadas de maneira mais justa e proporcional. Em resumo, o princípio da intervenção mínima é um alicerce para a manutenção de um sistema de justiça penal equilibrado e eficiente. Ele assegura a aplicação do direito penal de forma criteriosa e proporcional, reservando sua intervenção para as infrações mais graves e protegendo as liberdades individuais contra intervenções estatais excessivas. Princípio da taxatividade. O princípio da taxatividade é um pilar essencial no direito penal, que estipula que as leis penais devem ser claras e precisas, definindo de forma específica quais comportamentos configuram infrações penais. Esse princípio assegura que as pessoas possam entender de maneira inequívoca o que constitui um crime, garantindo a segurança jurídica e prevenindo arbitrariedades na aplicação da lei. A taxatividade exige que a legislação penal seja detalhada e explícita, evitando termos vagos ou ambíguos que possam levar a múltiplas interpretações. Este requisito de clareza e precisão protege os cidadãos contra a possibilidade de serem surpreendidos por interpretações extensivas ou imprecisas das leis. A ideia é que ninguém deve ser penalizado por um ato que não foi claramente definido como crime pela lei. Além disso, o princípio da taxatividade desempenha um papel crucial na limitação do poder discricionário dos juízes e na prevenção de abusos do poder estatal. Ao exigir que as leis penais sejam específicas e diretas, reduz-se o espaço para interpretações subjetivas ou criativas que possam expandir indevidamente o escopo do direito penal. Este princípio também está intrinsecamente ligado à noção de justiça e previsibilidade no direito penal. Ele assegura que os indivíduos possam se orientar de acordo com a lei, entendendo claramente quais ações são permitidas e quais são proibidas. Assim, a taxatividade contribui para a transparência e equidade no sistema jurídico, permitindo que as pessoas ajustem seu comportamento de acordo com as normas estabelecidas. Em resumo, o princípio da taxatividade é crucial para a integridade do direito penal. Ele garante que as leis sejam claras e específicas, fornecendo a base necessária para que as pessoas possam agir dentro dos limites legais e protegendo-as contra a aplicação injusta ou imprevisível da lei. Princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é um dos conceitos mais significativos do direito penal, enfatizando a necessidade de equilíbrio entre a gravidade do crime cometido e a severidade da pena aplicada. Este princípio é crucial para garantir a justiça e a razoabilidade no sistema de justiça penal, assegurando que as penas não sejam nem excessivamente severas nem insuficientemente leves em relação à infração cometida. A proporcionalidade exige que as penas sejam justas e adequadas, levando em consideração a natureza do crime, as circunstâncias em que foi cometido e a intenção do infrator.
A ideia é que a punição deve corresponder ao dano causado pelo crime e à culpabilidade do infrator. Por exemplo, crimes mais graves, como homicídio, devem receber penas mais severas do que delitos menores, como pequenos furtos. Este princípio também serve como uma barreira contra abusos do poder estatal e penas desumanas ou degradantes. Ao exigir que as penas sejam proporcionais ao crime, ele impede a aplicação de punições excessivamente duras, que podem ser consideradas desproporcionais e, portanto, injustas. Por outro lado, ele também evita a aplicação de penas muito leves, que podem falhar em desencorajar a prática de crimes e em proteger a sociedade. Além disso, o princípio da proporcionalidade está intrinsecamente ligado ao respeito pelos direitos humanos e à dignidade do ser humano. Ele assegura que, mesmo no ato de punir, os limites da justiça e da humanidade sejam respeitados, evitando tratamentos ou penalidades que violem esses princípios fundamentais. Em resumo, o princípio da proporcionalidade é essencial para assegurar que o sistema penal seja justo e eficaz. Ele equilibra a necessidade de punir os infratores e proteger a sociedade com a necessidade de tratar todos os indivíduos de forma justa e humana, garantindo que as penas sejam aplicadas de maneira equitativa e racional. Princípio da vedação da dupla punição. O princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato, também conhecido como non bis in idem, é uma norma fundamental no direito penal que proíbe a punição de uma pessoa mais de uma vez pelo mesmo ato. Esse princípio assegura justiça e equidade no sistema jurídico, evitando que um indivíduo seja submetido a processos judiciais múltiplos ou a penas sucessivas pelo mesmo delito. A essência deste princípio é a garantia de que, uma vez julgada e penalizada por um determinado crime, a pessoa não pode ser novamente processada ou punida por esse mesmo crime, seja no mesmo sistema jurídico ou em um diferente. Isso se aplica tanto à esfera penal quanto às esferas administrativa e civil, quando estas resultam em sanções de natureza punitiva. A ideia é prevenir a repetição de processos e penalidades, o que poderia levar a um tratamento injusto e excessivamente punitivo. O princípio non bis in idem é crucial para a proteção dos direitos dos réus. Ele evita abusos do sistema de justiça, onde uma pessoa poderia ser continuamente assediada por acusações repetidas pelo mesmo ato. Além disso, reflete um entendimento fundamental de que a justiça exige a finalização dos litígios, onde as decisões judiciais devem ser respeitadas e as punições não devem ser aplicadas indefinidamente. Também é importante notar que esse princípio é reconhecido e valorizado em diversos sistemas jurídicos ao redor do mundo e está incorporado em vários tratados internacionais de direitos humanos. Ele é considerado um componente essencial do direito a um julgamento justo e um pilar para a prevenção de injustiças no sistema penal. Em resumo, o princípio da vedação da dupla punição pelo mesmo fato garante a equidade e a justiça no sistema penal, protegendo os indivíduos de serem submetidos a múltiplas punições ou processos judiciais pelo mesmo ato. Esse princípio é um guardião dos direitos fundamentais e um mecanismo essencial para a manutenção da integridade da justiça no sistema jurídico. Do princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um alicerce essencial no direito penal e na jurisprudência moderna, servindo como um valor fundamental que orienta a interpretação e aplicação das leis. Este princípio estabelece que todos os indivíduos, independentemente de suas ações ou status, merecem ser tratados com respeito à sua dignidade intrínseca como seres humanos. No coração deste princípio está a ideia de que a dignidade humana não é uma concessão do Estado ou da sociedade, mas um atributo inerente a cada pessoa. No direito penal, isso se traduz na garantia de que o tratamento dos acusados e condenados deve sempre respeitar sua dignidade humana. Isso implica a proibição de tortura, tratamentos desumanos ou degradantes, e a garantia de condições justas e humanas no sistema de detenção. Além disso, o princípio da dignidade da pessoa humana influencia a formulação de leis penais e a interpretação dos juízes. As leis devem ser concebidas e aplicadas de maneira a respeitar os direitos fundamentais e a dignidade das pessoas envolvidas. Isso inclui a consideração cuidadosa da proporcionalidade das penas e o respeito pelos direitos dos acusados durante o processo penal. Este princípio também tem um papel significativo na reabilitação e reintegração dos condenados na sociedade. Reconhece-se que, mesmo após a comissão de um crime, um indivíduo continua a ser portador de dignidade humana, o que exige esforços para sua reabilitação e a possibilidade de uma segunda chance.
Reconhecido globalmente e presente em numerosos tratados internacionais de direitos humanos, o princípio da dignidade da pessoa humana é um pilar para a construção de um sistema de justiça penal mais justo e humano. Ele não apenas assegura a proteção contra abusos e tratamentos injustos, mas também promove uma visão de justiça que respeita e valoriza a pessoa humana em todas as suas dimensões. Princípio da insignificância. O princípio da insignificância, também conhecido como princípio da bagatela, desempenha um papel crucial no direito penal, funcionando como um critério de descriminalização para atos que, apesar de formalmente enquadrarem-se como delitos, são considerados de tão pouca relevância que o sistema penal opta por não intervir. Este princípio é baseado na compreensão de que o direito penal deve se concentrar em condutas que representam efetivo dano social, e não em ofensas menores que têm impacto insignificante ou nulo na ordem pública. A aplicação do princípio da insignificância leva em conta vários fatores, como o valor do objeto do delito, a ausência de periculosidade social da ação, a mínima ofensividade da conduta, e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Por exemplo, furtos de objetos de valor muito baixo podem ser considerados insignificantes, levando à não aplicação do direito penal por entender-se que a intervenção seria desproporcional e desnecessária. Este princípio é fundamental para evitar a sobrecarga do sistema judiciário com casos de menor importância, permitindo que as autoridades se concentrem em delitos mais graves. Além disso, a aplicação do princípio da insignificância está alinhada com os conceitos de justiça e proporcionalidade, evitando punições desproporcionais para atos de pouca relevância. Importante salientar que o princípio da insignificância não é aplicável de forma automática, sendo necessária uma análise cuidadosa das circunstâncias de cada caso para determinar se a conduta é realmente de menor potencial ofensivo. A ideia é assegurar que o direito penal só intervenha quando necessário para a proteção dos bens jurídicos mais relevantes da sociedade. O princípio da insignificância, portanto, atua como um filtro de razoabilidade dentro do sistema penal, impedindo a criminalização excessiva e garantindo que o poder punitivo do Estado seja exercido de maneira justa e equilibrada. Obrigado pela sua companhia. Por favor, deixe seu like, se inscreva e compartilhe. Até a próxima!